Na página 50, o Diálogo vai conhecer, ele vai te mostrar como você pode, hoje, construir um polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono na qual os lados são congruentes e os ângulos centrais são o mesmo valor. Então, ele quer que você, inicialmente, que você exponha o que foi feito, os passos que foram trabalhados na questão de número 1. Então, ele fala o seguinte: veja seguir o passo a passo da construção de um octógono regular, descreva cada etapa desta construção e verifique se a sequência de regras e procedimentos está de acordo com o algoritmo apresentado na página anterior. Então, figura 1. Qual o primeiro passo? Foi desenhado uma circunferência de centro O. Está observando isso? Segundo passo, foi traçado um raio OA. Ok? Terceiro passo, quando ele fala que N é 8, definiu-se que o número de lados do polígono é 8. Decidiu-se que o polígono tem 8 lados. Quarto passo, determinou o valor do ângulo central. O ângulo central é o ângulo que sai da origem, do vértice da circunferência. Então, você vai, no caso, você iria construir uma circunferência no qual todos os ângulos as centrais mediriam 45 graus. Quinto passo, olha bem, você, no caso, transferidor, colocou o transferidor em OA, que no caso é o apoio, e foi dividindo ali os ângulos centrais, todos eles de 45 em 45 graus, cada um deles. Tanto na parte superior, como na parte inferior. Então, construiu-se a partir de OA, e com o auxílio de um transferidor, 8 ângulos centrais de vértice O, medindo 45 graus cada um. Olha que interessante. Ok? Medimos. Sexto passo. Os pontos de intersecção, que é um ponto comum dos lados dos 8 ângulos centrais com a circunferência foram ligados. Então, quando você marcou 8, no caso, você marcou 8 ângulos centrais. Foram 8 segmentos de reta. Que ele escreveu, no caso, A, B, C, D, ele fez a ordem bonitinho. Você marcou tudo isso. O que você faz agora? Você vai ligar os pontos. Vai ligar o ponto A até o B, B até C, C até D, D até E, E até F, F até G, G até H e H até A. Você vai ligar. E, por último, o que ele fez? Ele apagou todas as linhas que tinham auxiliares para que deixasse apenas exposto o seu octógono regular, que é uma figura que possui 8 lados. Ok? Então, esses são os passos para você construir qualquer polígono regular. No caso aí, ele escolheu de 8 lados. Mas ele poderia escolher com 6 lados. Poderia escolher com 5 lados. Então, o processo é o mesmo. Constrói-se uma circunferência, traça-se o raio, verifica quantos lados vai ter a sua figura, acha-se o ângulo central, repete diversas vezes na circunferência o seu ângulo central, no caso é de acordo com a quantidade de lados. Depois, liga os pontos que você formou. E, lógico, para não ficar uma figura poluída, o que é feito? Apaga tudo que você não quer. Deixa só as linhas, de preferência quando você fizer, passe a caneta nos segmentos, nos lados, para quando você apagar, eles permaneçam intactos. Ok? Então, tudo que você vai fazer é a mesma coisa nas páginas 51 e na página 53. Mesma coisa.
O que é a diferença é que na página 53, por exemplo, ele quer que você construa um hexágono regular. Na página 53, ele quer que você crie um hexágono regular. Primeira coisa, o que o hexágono tem? Tem 6 lados. Aí eu vou traçar uma circunferência. Vou marcar o valor do raio. Vou achar o ângulo central, que no caso, se é um hexágono, o ângulo central médio de 60 graus. Vou marcar 6 através do centro do raio. Vou marcar 6 ângulos centrais que valem 60 graus. E, finalmente, eu vou unir no final todos os pontos formados. Ok? Então, é assim que se você monta, lógico, você monta de forma correta e sem erros um polígono regular. Observem que na questão agora 3, ele faz agora o mesmo processo que ele faz o mesmo processo que na questão de número 1. Ele estabelece agora os critérios que ele vai utilizar. O início. O segundo passo que ele fez foi o quê? Desenhar uma circunferência de centro O. Volto já, tá? Rapidinho, tá? Calcular o ângulo central. No caso, como N tem 8 lados, o ângulo central vai ser 360 por 8. Construir com o auxílio do esquadro, você pode fazer um diâmetro, ou você pode fazer o quê? Com o auxílio do transferidor, você traçar o valor, no caso, dos ângulos centrais. Traçou os ângulos centrais, você faz qualquer figura geométrica. Gente, guarda isso. Você traçou o ângulo central, você faz qualquer figura geométrica. Tá? Só que aqui, outro fator importante. Nem todo polígono vai ter condição de você construí-lo de forma que ele se torne regular. Alguns você não consegue manusear dessa forma. Outros você já consegue. Tá bom? Então, por favor, aqui tem um espaço. Copiem bem rapidinho para mim, por favor. Pessoal, agora página 53. Ele quer fazer a mesma coisa que você já viu, um octógono regular, e quer construir agora um hexágono regular. Então, eu vou ter que estabelecer aqueles mesmos processos que eu fiz anteriormente. Eu tenho um início. Eu vou fazer o quê? Vou desenhar uma circunferência de centro O. Vou traçar o raio OA. Próximo passo. Como eu sei que é um hexágono regular, N vale 6. Eu vou achar o ângulo central, que seria 360 por 6, daria 60 graus. A partir de OA, eu vou traçar 6 ângulos centrais que meçam 60 graus. Então, marcaria, no caso, ponto B, C, D, B, C, D, E e F. Marcaria os pontos pertencentes, né, a esses ângulos centrais. Depois, o que fazer? Eu vou ligar esses pontos. Vou ligar A até B, B até C, C até D, D até E até F, F até A. A figura que eu formei, ela vai ser, no caso, uma figura de 6 lados. O que fazer? Eu vou apagar tudo que não é pertinente mais à figura. Por isso que eu falei com vocês, o ideal aí, depois que você quiser montar a figura, é você passar uma caneta no tamanho dos lados. E depois apagar com a borracha, para quê? Porque se você fizer tudo a lápis, você vai apagar no final. Então, eu faço a caneta e depois eu apago no final. Mas você observe que o processo é o mesmo. Tá? Página agora 54. Explore seus conhecimentos. Questão de número 1. Ele fala o seguinte: determine polígono convexo, sabendo que de um de seus vértices
partem 12 diagonais. Então, eu quero saber em qual polígono, de um vértice só, partem 12 diagonais. Aí eu tenho que lembrar, formuláriozinho que eu passei. Diagonal do vértice de um polígono é sempre igual a n menos 3. É uma fórmula. Como eu sei que saem 12 diagonais de um vértice só, 12 igual a n menos 3. Vou passar o menos 3 para o outro lado. Então, n é igual a 12 mais 3. N é igual a 15. Então, o polígono é o pentadecágono. Agora é o momento de eu lembrar todas as relações matemáticas e vai haver uma repetição de questões daqui até o final do capítulo 12. Tá? Questão de número 2. Qual é o polígono cujo número de lados é 1/3 do número de diagonais? Então, olha bem a minha afirmação. Ele fala que n, o número de lados é n, é igual a 1/3 de d, que são diagonais. Se o 3 divide, passaria multiplicando. Então, d para mim é igual a 3n. Então, qual é o polígono cuja diagonal é o triplo do número de lados? Cheguei aí? Agora, eu tenho que lembrar. D é diagonal. E para ter a diagonal, eu utilizo uma relação matemática. E que relação matemática é essa? D igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Essa é a nossa relação matemática. Como eu sei que D é igual a 3n, quer dizer que eu posso trocar D por 3n. Então, ficaria 3n igual a n sobre n menos 3 sobre 2. O 2 divide e passa multiplicando. Então, ficaria o quê? N vezes n menos 3 é igual a 6n. Esse nzinho que está multiplicando passaria dividindo. Então, ficaria n menos 3 igual a 6n sobre n. Que, se você lembrar de monômios, n em cima e embaixo ele pode ser cancelado. Então, sobraria o quê? Que n menos 3 é igual a 6. N é igual a 6 mais 3. N é igual a 9. Então, 9 lados, que é o eneágono. Então, o eneágono é um polígono na qual o número de diagonais é o triplo do número de lados. Pode ver que tem algumas questões que são repetitivas em relação ao que nós vimos anteriormente. Questão de número 3. Dado dois polígonos convexos, um polígono X e um polígono Y. Olha bem, são dois polígonos convexos, X e Y. Sabendo que X tem 4 lados a mais. X tem, quer dizer, Y tem 4 lados a mais e 30 diagonais a mais do que X. Então, Y, além de ter 4 lados a mais, também tem uma diferença de diagonais em relação a X de 30 diagonais. Olha que interessante isso. Aí ele pergunta, determine X e determine Y. O que ele me fala? Que o número de diagonais de Y menos o de X é igual a 30. Então, dy menos dx é igual a 30. Eu tenho isso. Mas d, eu não posso esquecer que d é uma fórmula. N vezes n menos 3 sobre 2. E eu não sei quantos lados tem x nem y, tem que saber. O que eu sei é apenas o seguinte. Se x tem n lados, y vai ter o quê? N mais 4 lados. Porque eu sei apenas que y tem 4 lados a mais que x. Então, através de saber esse detalhezinho, vou tornar a explicar. Se x tem n lados, y vai ter o quê? N mais 4 lados. Que na minha questão me disse que ele tem 4 lados a mais. Aí eu faço a minha troca. Ó, diagonal de y. N mais 4,
porque tem 4 lados a mais, que multiplica n mais 4 menos 3 sobre 2. Esse n mais 4 aí é só para simbolizar que ele vai ter 4 lados a mais. Menos, vou ver agora x, que tem apenas n lados. N vezes n menos 3 sobre 2 é igual a 30. Como o denominador é o mesmo, eu poderia reduzir o valor já de uma vez. Então, ficaria o que para mim? N mais 4 vezes n mais 1 menos n vezes n menos 3 igual a 60. Porque se o 2 divide, ele passaria multiplicando. Vou eliminar os parênteses. Ficaria n ao quadrado mais n ao quadrado mais n rapidinho. Então, repetindo, n ao quadrado mais n mais 4n mais 4 menos n ao quadrado mais 3n igual a 60. N ao quadrado e menos n ao quadrado nós podemos tirar. Eles são cancelados. Aí me sobraria, no caso, n mais 4n mais 3n, né? Mais 3n mais 4 igual a 60. Ficaria 8n igual a 60 menos 4. 8n igual a 56, n igual a 7. Então, achei n. X tem n lados. Então, x tem 7 lados. É um heptágono. Como y tem 4 lados a mais que x, 7 mais 4, 11. Então, y tem 11 lados. Ele recebe o nome de um decágono. Então, questão agora de número 4 fala o seguinte: determina a medida de um ângulo externo, e que é do ângulo externo, de um polígono regular que tem 8 diagonais que passam pelo centro da circunferência que o circunscreve. Então, ele me diz o quê? Que nesse polígono tem 8 diagonais que passam pelo seu centro. E o que eu mostrei a você na página 43? Que diagonal que passa pelo centro só vai ter em polígonos que tem quantidade de pares de lado. E é uma fórmula. DC, diagonal do centro, é n sobre 2. Como são 8 diagonais que passam pelo centro, n sobre 2 é igual a 8, então n igual a 16. Agora sim, se eu sei que tem 16 lados, eu vou achar o ângulo central. O ângulo central é 360 por 16. Na hora que eu vou fazer a divisão ali, 360 por 16 dá 22 e sobra 8. Não pode entrar com vírgula. Então, o que fazer? O 8 graus vai virar minuto. Vai virar 480 minutos. E dividindo ali, deu então 22 graus e 30 minutos. Ou seja, o ângulo externo dele mede 22 graus e 30 minutos.